Boa noite, mais uma live aqui na terça-feira. Hoje uma terça-feira, véspera de feriado para quem é de Santos e feriado para quem é de São Paulo, né? A gente agora no início do ano tem um monte de feriados aí, dependendo das cidades. Então eu recebo aí vocês, sejam bem-vindas. Hoje eu vou colocar o pessoal para participar. Ronange, você está produzida, Ronange? Vou colocar você para bater um papo comigo aqui. Vou chamar as pessoas, ó, a Tereza também, obrigado. Como eu falei, né? Acabei de falar, vocês entrando. Amanhã é feriado em Santos, então para muitas pessoas acaba sendo um dia, uma noite, né? De tranquilidade, tal, de feriado. E para algumas pessoas que estavam na capital, hoje é feriado, né, em São Paulo, então tem muita gente voltando, né, muito legal. Vamos lá, Jesus é ótimo, né? Às vezes a gente quando é homem, às vezes a gente tá aqui e a pessoa fala, ó, entra aí no vídeo e tal, é tranquilo. Agora quando a pessoa, quando é pra mulher, aí já fica assim, não, pelo amor de Deus, não me coloque. É que eu e a Ronange, por coincidência, talvez seja coincidência, às vezes a gente faz reuniões antes das lives, a gente fala tanta coisa bacana, que aí quando chega aqui na live eu fico querendo puxar as pessoas, né? Não só a Ronange, né? Hoje foi o caso da Ronange, mas outras pessoas, porque eu sou um pouco tímido, né? Eu já falei isso em alguns momentos. Eu dou curso de oratória, dou aula na faculdade e sou tímido, gago, tenho a língua presa e dou aulas, imagina, e dou palestras, então ninguém acredita, às vezes as pessoas chegam e falam, ah, até parece e tal. Só que aí quando eu falo as características, olha só, presta atenção nessa palavra, tal, tanto que o pessoal tira muito sarro do 33, né, porque eu nunca vou conseguir pronunciar, é muito difícil eu conseguir pronunciar o R, né, e aí o pessoal fica tirando um sarro quando percebe, principalmente quem convive ali no dia a dia, mas eu sinceramente não acho que isso é impeditivo, né, mas normal. E a Ronange tá colocando aí que ela também é tímida. A verdade é que hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, né? Eu acho lindo. É cebolinha, viu, Ter? Tereza brincando também. 33. Porque quando eu falo assim, 33, aí todo mundo fica achando que é sacanagem, assim, né? Que eu tô brincando, imitando cebolinha. Na verdade, eu não. O 30, né? Ou 3, eu preciso preparar para poder pronunciar, senão eu não consigo. Mas de qualquer forma, vamos lá, né? Conversas à parte, sejam bem-vindos a essa live. É uma live que você tem que tomar uma decisão. Ou você vem para cá, assiste a live ou não, porque como o tema é tomadas de decisões, e hoje a gente decidiu, né? Conversei, a gente fez uma reunião com a Ronange agora há pouco para decidir também sobre algumas coisas. A gente tem que, às vezes, tomar decisões e ir por caminhos que a gente não gostaria muito em geral. Eu, por exemplo, adoro o que eu faço, então dar palestras, treinamentos, estar com público, né, super bacana, só que às vezes fica assim, né, poxa, eu vou fazer um treinamento, por exemplo, uma imersão, e aí tá muito ampliado. Hoje a gente ficou sabendo que o prefeito, né, tá positivou também, o prefeito de Santos. Então imagina, no dia do aniversário, com um monte de inaugurações, eventos e tal, aí positivou, quer dizer, super chato, né, vai ter que passar para vice, né? Então a Renata provavelmente vai fazer a agenda dele, né? Como está no planejamento, mas é bem custoso, né? E aí a gente às vezes tem que desmarcar coisas. Eu mesmo, nas imersões que a gente faz, a gente tinha combinado de fazer uma em dezembro, a gente fez em novembro o Eleve-se, aí a gente foi e marcou uma, agendou, né? Para não ficar redundante, agendou marca para dezembro. Aí, nossa, já véspera de festas, tal, a gente assim, não, mas legal porque tá todo mundo pedindo, tudo. Aí só começou a aumentar o número de contaminações, tal, gente. Aí falam, ah, mas o Omicron é menos contagiante, não sei o quê. Tipo, não é que é menos contagiante, é mais contagiante, mas menos letal e não sei o quê. Mas vai falar para as pessoas que estão internadas. E se você, de repente, pegar e se internar? É difícil, né? E aí tem essa coisa de se vacinou, não vacinou, tal. Isso tudo é bem complicado, né? Porque, assim, tem a ciência, ah, bacana. Só que, assim, a ciência vale para o outro. Na hora que você está lá com a dificuldade, por exemplo, a gente já perdeu amigos que de repente, não tinham comorbidade e morreram. Aí depois começou a vacina e as pessoas começaram a ter um quadro menos agressivo.
E a verdade é que o medo acaba imperando um pouquinho. Então, às vezes a gente toma umas decisões. Mas a grande questão aqui é como tomar as decisões, né? Como efetivamente a gente conseguir, vamos ver aqui, provocar aqui uma pessoa, pronto, está provocada. Fica à vontade. Mas o pessoal chegando, tá aí o Cristiano, Cris, boa noite. Pessoal que está chegando, que está passando por aqui, né? Muitas pessoas às vezes acabam vindo, dão uma passada, deixam um abraço aqui e depois vão. Amanhã, inclusive das 9 a 1 da tarde, fazer merchandise aqui, né? Amanhã vai ter um pedágio da Santa Cecília FM lá no canal 5, em frente ao Escolástico, um lugar que a gente sempre faz com um monte de presentes bacanas, super legal, com a presença dos locutores. Eu vou estar lá, então quem já me conhece, tal, e se estiver passeando lá, o Cristiano também vai estar, né? Tá aí dando boa noite, Cris, seja bem-vindo. Então vai ter uma galera bem legal, pessoal da rádio, quem curte música boa, né? A Santa Cecília é uma das melhores rádios aí que a gente tem na Baixada. Então quem não é de fora pode sintonizar até no aplicativo, e quem é de Santos, tenho certeza que conhece a Santa Cecília. Eu sou suspeito de falar, né? Porque eu tô lá, né? Faço parte, mas amanhã a gente vai estar comemorando os 25 anos do Sistema Santa Cecília de Comunicação, junto com o aniversário também da cidade de Santos. E aí quando a gente fala para entrar no tema, logo para não ficar enrolando vocês, né? Quando a gente fala de tomadas de decisões, né? É mais ou menos assim, né? Ah, eu vou fazer o treinamento ou não vou fazer o treinamento. Quando eu tomo uma decisão, por exemplo, de fazer algo ou não fazer, por incrível que pareça, existem alguns processos dentro, inclusive químicos, né, que acontecem no cérebro, e que geram muito conforto ou desconforto, assim, por incrível que pareça. Ronange, ó, não fica dando oi não, porque eu já te mandei o convite lá, só depende de você agora. Porque eu te convidei e o convite tá aberto aqui. Você tem que aceitar aí para participar do vídeo ou não. A decisão é sua. Porque às vezes a gente pega desprevenido as pessoas, né? E aí coloca. A Ronange, por sinal, participou do último Pessoas de Valor na Santa Cecília TV, foi bem bacana, ela e a Lucelena, programa elogiadíssimo, um monte de gente comentou e tal, e eu fico muito feliz também porque agora a gente está chegando próximo dos 4 anos de programa, e o programa está bem legal, né? Com vários entrevistados, a gente tem aí 200 e poucas pessoas que já passaram, Tadashi, Joel J, Luiz Aguano, um monte de personalizados, Ronange, né? Já participou, Lucelena. Então tem muitas pessoas legais, inclusive vários entrevistados internacionais. Então o programa está bem bacana também. Você pode ir lá assistir na Santa Cecília TV ao sábado às 14 e domingo às 21 horas, ou também lá no pessoasdevalor.com.br, que tem lá todos os programas, todos os entrevistados, pessoas incríveis, né? Então, pessoas da área de saúde, os melhores profissionais da área de saúde e desenvolvimento humano já passaram pelo Pessoas de Valor. Vocês podem ter certeza, eu sei que pode parecer exagerado, mas quem me conhece sabe que eu não exagero. Eu estou realmente falando. Vamos convidar aqui de novo a Ronange. Ronange, não foge, Ronange. E aí é isso. Então, pronto. Seja bem-vinda. Quem... eu acho que... nem está produzida nem nada, né? Aposto que eu mandei o convite para você... E você foi se maquiar, foi se produzir alguma coisa assim? Eu já estava assim de tarde, não estava? Assim, tava. Tô brincando. Seja bem-vinda, Rô. É uma surpresa, né? Uma participação especial, já que a gente não tinha anunciado a sua participação. Mas tem essa coisa, às vezes de live, a gente vai assistir, aí surge um convite. Ó, só foi você entrar, agora os coraçõezinhos começam. Né? Muito legal isso. Não, mestre, Eu quero fazer uma live, todas as pessoas, eu sempre falo, né? E eu já comentei isso em outras lives anteriores, que toda vez que eu vejo as pessoas que participam das lives, eu fico com vontade de convidar essas pessoas para fazer live com elas. Porque, assim, tem pessoas tão legais, né? Então tá aí a Maria Auxiliadora, Tereza, Marisa, aí o próprio Cristiano, assim, cada uma das pessoas que participam, né, assim, assistindo, também poderiam estar participando, debatendo e tal, porque realmente tem pessoas muito legais, e eu fico muito feliz com isso, porque o nível de audiência que a gente tem, não só aqui nas lives, nos treinamentos que a gente faz, no programa, no Pessoas de Valor, é muito legal. E isso tem muito a ver com o tema que a gente está trazendo aqui, e também a Lu falando, oi, mames. É uma maneira de você ver tua mãe, Lu.
Já vendo. Pode Olha, ter olha, certeza. Luciano. Pode ter certeza, Lu, que não estava programado para Não você estar aqui. mesmo. A gente improvisou aqui, mas a Ronande, você sabe como é tua mãe, ela não diz não, ela vai mesmo e tá tudo certo, né? Mas assim, a verdade Já acostumei já está contigo. preparado, né? Comigo é assim, é tudo no improviso, né? Mas a real é que, como a gente estava falando de tomada de decisões, até essa provocação tem muito a ver, né? Acaba sendo a metáfora da dinâmica de hoje, que é você aceitar ou não aceitar os desafios. Né? Então a gente estava aqui conversando agora há pouco sobre, olha, vamos fazer, a gente tem uma imersão para fazer, aí de repente está aumentando o quadro, um monte de gente, né, contagiando. Hoje a gente teve a notícia do prefeito mesmo que positivou, tal, na véspera da aniversário da cidade, quer dizer, tem todo um entrave e a gente, poxa, vamos segurar um pouquinho mais, porque assim, a pandemia acabou, mas não acabou, né? Então fica aí essa coisa de a gente tomar cuidado e aí a gente às vezes tira o pé. E quando você recua, né? Muitas vezes as pessoas veem só as coisas boas que você faz e fica assim, nossa, esses caras são super bem-sucedidos, né? Então você vê uma pessoa lá que faz um monte de coisa bacana e não está nos bastidores, vendo às vezes que essas pessoas, por exemplo, desistiram ou abandonaram algum projeto e foram para outros, né? Ou realinharam os caminhos. E isso tudo faz parte de um processo, inclusive de sucesso, porque muitas vezes as pessoas ficam com a sensação, e eu vejo muito isso, e eu estava começando a falar sobre os processos no cérebro, porque quando você toma uma decisão, por incrível que pareça, você fica menos doente. Às vezes você fica segurando, e eu estava falando isso agora há pouco com você, né, Rô? Que é essa coisa, né? Sim, Poxa, nossa, vamos tomar uma decisão. Porque senão a gente fica doente, a gente fica aflito, aí fica preocupado. Porque a mente, ela trabalha muito no campo das preocupações. Quer dizer, as preocupações ocupam o nosso processador, né, a área mental do cérebro, que é a área superior do cérebro, e aí a gente fica o tempo inteiro pensando sobre aquilo. No momento que você fala assim, não, vamos decidir? Vamos. Aí a gente vai lá tomar uma decisão e fala, olha, a gente não vai fazer tal coisa, ou a gente vai fazer outra coisa. Naquele momento, parece que leveza, o né? cérebro supera, fala, agora vamos para o próximo. E aí, então, por isso que a gente sempre fala, né? Muitas vezes a gente fala, isso praticamente é um slogan que a gente usa em toda a palestra, que é transforme as preocupações em problemas. Em problema. Isso, E, adoro isso. e isso tem muito a ver com tomar decisões, né, Rô? Aí eu vou simular aqui o Pessoas de Valor, porque aí eu vou fazer umas perguntas para você, a gente bate um papo, para ficar uma coisa interativa. Mas assim, o mais importante que a gente tem que entender é o seguinte, que existe uma área, que é uma área pré-frontal, que tem a ver com foco, com planejamento, uma área do cérebro, que ela é muito responsável por essa questão da realização das coisas. Então, assim, quando a gente ocupa ela com algo que é só virtual, ou seja, só mental, o que acontece? A gente acaba não tomando as decisões. Então, assim, se você for pensar que muitas das coisas que a gente procrastina tem a ver com a gente estar pensando. Por isso que muitas vezes, e hoje muitas pessoas que a gente entrevistou no Pessoas de Valor e que são super bem-sucedidas aí no online, influenciadores, tal, pessoas que são autores de livros, inclusive, colocam o quê? Vai lá e faz, realiza. Sabe? Você tem que acordar cedo, caso do Joel, vai, acorda cedo e não fica pensando, poxa, mas amanhã eu vou ter que acordar cedo. Acorda, vai lá 5 horas, vai praticar o teu exercício, vai nadar, o caso do Cris que compete e tal. Chega no final de semana, podia estar fazendo um monte de coisa, vai lá, acabou, foi competir, foi nadar, estava nadando, acabou. Ah, mas poxa, não teve o melhor resultado, podia estar fazendo outras coisas. Esse é o problema do pensamento. Porque se você ficar pensando muito na tomada de decisões, e aí a gente ouve muito assim, poxa, tem que pensar antes de decidir, aí as pessoas confundem porque ficam pensando o tempo inteiro e não decidem. E aí entra a procrastinação. Então, assim, eu tinha até feito uma Está sempre pergunta. pensando, né? Está sempre tentando alcançar alguma coisa que elas não enxergam, que não sabem, porque estão sempre pensando, pensando. E não agem. Essa falta do agir é que deixa a gente assim, entendeu? Um dia igual ao outro. Porque Sim. não age e fica esperando, né? E, Acontecer. e por que que não age? Muitas vezes porque está pensando. É aquela coisa, pensou demais, perdeu a oportunidade, né? Tem várias frases que falam sobre essa questão dos mais antigos, né? Frases que a avó falava, olha, você vai pensar demais, vai perder. Né? Pensou demais, estava namorando, pensou demais por causa perdeu a namorada, ou perdeu o namorado, né? Não tinha essa... O pessoal da antiga falava Sabe como muito meu pai isso. falava? Sabe como meu pai falava? E quando eu era menina, eu não entendia, eu achava aquilo, nossa, nada a ver, né? E a gente, no meu tempo, assim, a gente não questionava, não
ouvia, não entendia e ficava quieto ainda, né? Meu pai às vezes falava assim, o que é que está inquieta? Ou qualquer pergunta que ele fizesse, eu falava assim, estou pensando. Ele dizia assim, de tanto pensar, morreu um burro. É, também. Eu, E é verdade, olha, né? desculpa, eu entendi isso. Uhum. Ai, meu Deus, sabe? Falava assim, essas pessoas de mais idade, né? Só falam bobagem. É, Olha que coisa. hoje vem neurociência, neuropsicologia, um monte de estudos para teorizar coisas que o pessoal da antiga, se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente faz o ELEVS, quando a gente faz o arquitetando, se a gente for pensar naquelas coisas mais antigas, né, nos pensamentos milenares orientais, não existia neurociência, não existia ressonância magnética funcional para saber o que é sinapse, o que é neurônio, e esses caras tinham ideias sensacionais, que até hoje a gente reproduz, né? Não tem jeito. E é antes de Sim, eles só Cristo, não né? sabiam 3.000 anos criar. antes de Cristo. Eles não sabiam, assim, tipo, do meu pai, minha avó falava muito umas frases assim, eles não sabiam explicar, mas tudo hoje, né, hoje é um bom tempo, faz sentido. Eles tinham a sabedoria deles não tinham nada que comprovasse, nada, mas hoje a gente vê que é tão real, né? É tão real a coisa, é tão científica hoje, Sim, que é sim. muito interessante. De tanto pensar morrer um burro, demorei para aprender isso, para entender, aliás, para entender. Tem um burro a ver. Eu olhava E, para o meu pai, né? Mas e tudo vou bem. te falar, vou até ser mais desafiador aí com a nossa audiência. Eu acredito que tem muita gente que até hoje não entendeu essa frase também, né? Porque tem muita gente que fica pensando, pensando, pensando e não realiza nada. Tanto que quando a gente vai falar de treinamentos de liderança, muitas vezes você tem o idealizador e o realizador. E assim, se você tem um líder idealizador, o cara é incrível. Só que se ele não tiver na equipe pessoas que realizem, esse cara morre. Ele precisa Sim, ter do lado dele realizadores. E a mesma coisa o realizador. Quer dizer, o realizador precisa também ter pessoas com ideias, porque às vezes também fazer as coisas sem pensar, né, na impetuosidade e tal, acaba também levando para algumas armadilhas. Eu particularmente, aí eu não estou julgando ninguém, mas eu particularmente prefiro trabalhar com pessoas que vão lá e fazem, realizam. Por quê? Porque de repente você fica pensando muito e não faz. Então, às vezes chega, por exemplo, um colega de trabalho e fala: vamos fazer tal coisa? Vamos. Ou então alguém me convida: vamos fazer uma live, que nem agora contigo. Ah, vamos, entra na live, vamos lá, vamos fazer a live. Acabou. Não, vamos entrar, acabou. Qual é o problema, né? Assim, vai me queimar, vou falar sim, bobagem? a gente Não, né? conversa. É estar Estamos aqui para bater um preparado. papo. Quem quiser fazer pergunta faz, quem quiser conversar faz, quem quiser nos ouvir. Nós estamos aqui para, né, expor cada vez mais, se expor e as dúvidas, né? E tomar decisões, principalmente, né? Uhum. Quem está aqui agora tomou a decisão de estar aqui com a gente. Né? Agora, Eu nem imaginava essa surpresa. surpresa mesmo. Tem gente que acha que é combinação e fala assim, lógico que eles combinaram, estavam até agora em Não, reunião, não. no mínimo já falou, vamos fazer a live hoje à noite. E eu confesso que não, né? Eu juro que não. A gente conversou e eu vou falar, hoje à noite eu vou fazer a live e nem sabia se a Ronald ia conseguir entrar ou não, por causa da agenda dela. E de repente ela entrou, eu falei, vou convidar, assim, só para provocar. A verdade é que um dos principais motivos de não tomar decisões é o quê? É o medo. Então, assim, Exato. existe uma preocupação de tomar decisões erradas muito grande. E aí a gente tem que primeiro quebrar esse paradigma que é assim, o não tomar decisões também é uma decisão. E isso as pessoas demoram um pouquinho. Aí não tem a ver com o Exato. pensamento do burro lá, né, aquela frase antiga, né, de tanto pensar é burro, mas a verdade é que quando a gente está pensando numa decisão, se a gente fica pensando muito nessa decisão e não toma a decisão, a gente já tomou uma decisão e não percebeu. Então, quando alguém te De convida, não fazer isso. quando alguém te convida para alguma coisa assim, vamos fazer um treinamento juntos? Aí, eu vou pensar. E aí ela vai pensar, daqui a pouco outra pessoa ocupa aquele espaço. Porque também tem essa coisa na liderança, né, que todos os espaços são ocupados. Né? Na área empresarial, isso é típico. Né? Se você não lança um produto, teu concorrente vai lançar o produto. Se você tem uma ideia e não fala a tua ideia, a ideia do outro vai vingar e você vai ficar para trás. Eu já vi Enquanto muitas, você ficou pensando, né? e eu já vi muito isso, né? A gente já ouviu, né? As pessoas falando assim, não, porque eu tinha um projeto super bacana, tal, acabei não fazendo, e aí lançaram. E aí você ouviu aquela, essa ideia aí de temaqueria, eu queria fazer, tal, acabei não fazendo, ó, tá vendo? Me copiaram, tal. Na verdade, não copiaram, né? Tiveram a mesma ideia
e isso acontece muito no inconsciente coletivo de várias pessoas terem a mesma ideia naquela época, né? Então, assim, eu tive a ideia de lançar um celular, só que não fui para frente. E aí outro cara lançou um celular e ficou milionário. O outro falou, vou lançar um programa, vou lançar não sei o que e tal, e acaba sendo isso. Então, é sim uma decisão não decidir nada. Então, Também, exato. e nos dias de hoje, Rô, se a gente for pensar, se você não decide, você está pecando também pela omissão, né? Tem isso também, né? Principalmente, né? Principalmente, eu digo isso. Porque se você não decide, você não realiza seus sonhos, não decide, alguém vai decidir por você ou para você. Aí a pessoa reclama, reclama, vai lá e faz. Se não deu certo, você viu que não dá certo desse jeito. Então, Uhum, bora fazer desse jeito, entendeu? A gente fala muito isso, né? Conversa muito nas reuniões. Não sim. está certo? Vamos virar a curva, vamos fazer a curva e ver o que podemos fazer daqui para frente, né? O que podemos realizar, tomar decisões. E A o gente tem esse medo, tempo. ele consegue realmente atrapalhar nas nossas decisões. Muitas vezes nessas Sim, decisões de nem decidirem nada. Porque assim, ao não decidir, eu fico achando que eu fui protegido do medo. Eu não saí de casa e aí eu não corri riscos. Só que de repente você estava em casa e aí, por exemplo, acontece de um terremoto pegar a tua casa, você morre e aí assim, você ficava inseguro de sair de casa com medo de um terremoto e o terremoto te pegou dentro de casa. Ou então eu tô com medo de sair de casa por causa de um assalto e aí entraram na tua casa, invadiram a tua casa e saquearam o prédio. Ou seja, não existe isso. A gente sempre vai ficar arrumando desculpas para não fazer as coisas. A grande questão é, e aí eu vejo muito, eu falo muito do chá, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude, e a Adelaide isso. falou um pouco essa questão da atitude. Por que, que tem pessoas inteligentíssimas, com conhecimento muito grande, algumas pessoas com grandes habilidades e que não conseguem ir para frente? Porque falta atitude. Então, assim, não adianta eu ter um conhecimento muito bom, ter atitude, né? É fundamental para poder Sim. colocar esse conhecimento em prática, né? Eu preciso ter habilidades, preciso estar preparado, mas principalmente eu preciso me posicionar. E aí, às vezes a gente percebe que a tomada de decisões está diretamente ligada à autoestima, né? Quando a Olha a pessoa pergunta. não está... Oi, Rô, fala. Não, desafio não é falta de coragem? Estão perguntando para a gente aqui. É... A Ida está Aí, falando, né? Ida, aí, vamos lá. Desafio não é a falta de coragem. O que, que você acha? Um desafio. você diz. Não, eu sou movida a desafio. Eu vibro com desafio. Se eu estiver assim quieta, se eu estiver pensando, se eu estiver em dúvida, aí eu vejo aquilo como desafio, ou alguém me lança, não, deixa para lá, isso não vai dar certo. Nossa, é um gás para mim. Para mim, o desafio é abrir caminhos. E Eu, às é assim, vezes, e às vezes o desafio também faz com que a tua coragem cresça, né? Porque até me lembra muito, do muito. Mihaly, essa coisa do flow, né? Que assim, conforme vai melhorando, vai aumentando o teu desafio, você vai melhorando as tuas habilidades e você alcança o flow. A gente já falou isso numa outra live, que é essa coisa, o que, que é o flow? O flow basicamente é você estar preparado para desafiar, né? Para poder superar esses Sim, desafios. E coragem certamente é uma das atitudes, né? Porque eu cito até você, como eu conheço bem a Ida, aluna lá na terceira idade, é assim, se a gente for pensar, você passa por um grande desafio, né? Um grande desafio. E aí você tem que ter coragem, porque senão você nem levantaria da cama, você nem se movimentaria. Então, assim, todo dia a gente acorda e fala assim, poxa, agora eu vou ter que resolver um problema. Hoje, por exemplo, tive que resolver um problemão. E amanhã eu vou ter outro problemão para resolver, e todo dia a gente tem problemas para resolver. A grande questão de resolver os problemas é se a gente realmente vai resolver esses problemas. O que motiva você sair da cama, né, muitas vezes, são esses problemas. E aí, então, a gente sim, é o precisa ter essa desafio atitude. Né? que te dá esse gás, né? Olha, hoje, nossa, meu Deus, tem tanta coisa para fazer hoje, mas será que vai dar tempo? Será que vai dar certo? E só isso já te, sabe, já te dá esse up para você ir atrás e ir em busca, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu tenho medo. Eu sempre falo, né, nos meus atendimentos, em qualquer lugar, para as amigas, e para as amigas mais íntimas, então eu abro mais ainda, eu falo, tá com medo? Bota na bolsa, bota na mochila, pega no colo e leva ele junto. Uma hora Né? ele vai sumir, ele Exato. desiste.
E tem gente que acha que assim, aquele famosão lá, aquela famosona não tem medo, né? Tá fazendo tudo porque não tem medo. Ao Ah, contrário, né? A arte de desafiar e de superar o medo todos os dias é que faz a gente também, né, ultrapassar os limites. Quando a gente chega num determinado nível, que nem eu falo, poxa, vamos lançar um programa na televisão. A gente lá atrás falou, vamos lançar pessoas de valor. Quando eu conversei com o Roberto, com o Alexandre, com as pessoas que estavam lá naquele início, vamos fazer um programa de televisão? Então eu falei, meu, você é louco, falar de desenvolvimento humano, neurociência na televisão, ainda em Santos. Hoje a gente entrevista gente do mundo inteiro no programa, né? Então, isso. assim, olha que louco, se a gente não tivesse coragem naquela época de fazer, né? De investir, produzir, fazer, e a Santa Cecília não tivesse a coragem de falar, pô, vamos lá, vamos colocar o programa, porque também a direção da TV assumiu essa responsabilidade, falou, não, vamos lá, vamos fazer, o programa não estava no ar e a gente não teria levado, né, esses 200, mais de 200 entrevistados e todos esses programas nesses 4 anos. Então, assim, não estou dizendo que nós somos excepcionais, tá? Não, mas assim, a gente foi lá e fez. E aí o legal também tem essa coisa dos pequenos desafios, né? De a gente também superar os pequenos obstáculos. Tem gente que fala, não consigo fazer dieta, né? A gente fala, já entrevistou Karina Siemens, Camila Simões, pessoas que trabalham na área de nutrição, porque essa área de corpo físico sempre é mais fácil de entender. Poxa, eu tô gordo, eu preciso emagrecer. Aí assim, pô, tomo refrigerante, como carne, como gordura, como açúcar. E aí? Quando que você vai E ter aí, coragem? Quando você vai ter coragem de assumir aquilo lá? Falar assim, não, vamos resolver esse problema. Aí você fica pensando, poxa, como que eu vou resolver? Aí você vai no nutricionista ou na nutricionista, ela vai te falar exatamente aquilo que você já sabe. A verdade é essa. Porque todo mundo vai no nutricionista e fala, você tem que comer menos do que você consome, tem que ter alimentos mais saudáveis, tal. Isso aí é uma coisa que qualquer aluninho lá que passou por biologia sabe disso. Agora, por que que não faz? Porque fica o tempo inteiro na força do pensamento. Então, tomada de precisa ter o decisões. desafio de alguém, né? No caso disso, nós estamos debatendo, precisa ter o desafio de alguém que te desafia a tentar aquilo. Te desafia, você é capaz? Você quer isso? Em quanto tempo? Aí a pessoa volta lá, olha, você está indo bem, mas você precisa fazer mais isso. Então, eu acho que o desafio te leva assim, muito longe, sabe? Te leva a mover montanhas, a ir atrás mesmo. Porque se Sim. você não tem um desafio, você não se move, você não tem um porquê, não E tem, vai ficar culpando os outros, né? Também as circunstâncias, tal. com Quer ver? Vamos, certeza. vamos fazer Pior uma pequena ainda. pesquisa para a gente interagir com o pessoal que está aqui. Vamos perguntar para as pessoas que estão aqui. Vamos ver se eles têm coragem de responder. Você já tomou alguma decisão errada? Já tomou? Não importa, não importa, não precisa falar qual que é. Mas você já tomou sim ou não? Você já tomou alguma decisão errada? Eu já Sim começo, ou não? eu Quero vou, eu ver. vou começar Quero ver. respondendo. Eu já tomei várias decisões erradas. Várias. Nossa, De falar muitas. assim, não, eu vou fazer desse jeito tal. Fui lá, deu errado. Aí, não, eu não vou E na fazer isso, eu vou dar certeza, um né? tempo. Na Aí perdi uma certeza. grande oportunidade. Já falo. Quem mais? Vai. Quem já tomou uma decisão Certeza, errada alguma sim, vez? várias. A Neide Costa. Alô? Alô? Alô também. E Jéssica. vou Ah, falar. eu fico feliz, gente. E vou falar uma coisa, se você responder aí no chat, se colocar nos comentários que você nunca tomou, né, que não tomou nenhuma decisão errada, de novo cai naquela coisa, de não tomar alguma decisão em algum momento importante da tua vida, já é também uma tomada de decisão, e aí por si só já é Sim, um erro também, né? Então tem essa coisa, né? Mas prefiro ter a certeza que tentei. Perfeito, é isso aí, porque exato, a, exato, porque o a si, né? real, O né? si mata. Aí, É. se eu tivesse feito, eu não fui, a outra foi, a outra conseguiu, a outra ganhou um convite. E se eu tivesse ido, será que eu ganharia também? Eu acho que a gente viver com um si aqui nas costas é um peso muito grande. E traz Então, vai lá. doenças. E traz doença. A pessoa fica doente. Por Exato, incrível que somatiza, pareça, a pessoa fica doente. né? Perfeito, Eu perfeito. às vezes, vou fazer alguma coisa, assim, por exemplo, vamos fazer uma live. Eu lembro uma vez, a gente perdeu um grande amigo do Marca e tal, e aí eu cheguei no sábado e falei, eu vou fazer uma live surpresa. E aí a gente fez uma live para homenageá-lo, tal. Esse amigo foi uma live 3 horas da tarde no sábado. Naquele dia de manhã, eu falei para você, até não sei se você lembra, eu falei, pô, vou fazer uma live surpresa, falei com a Luciana. Aí, não, vamos fazer uma live surpresa. Aí, nossa, mas avisar todo mundo agora, será que, né, será que é a decisão certa e tal? Olha, foi uma das lives mais importantes que eu já fiz, assim. Tá gravada, tá até aqui no Tão IGTV e tal, gostoso, porque né?
Porque foi uma homenagem, a gente falou de luto, né? Porque a gente tinha perdido naquele momento um grande amigo, uma pessoa especial para todos nós, né? Que era muito próxima da gente, do Marco. E aí, assim, era uma coisa que vinha de dentro como se eu tivesse uma necessidade de fazer aquilo. E aí, então, uma coisa que é muito importante na tomada da decisão, e hoje a neurociência está bastante evoluída nesse sentido, que é assim, às vezes a gente fica pensando que a decisão está no campo do racional, mas hoje já se sabe que existe uma área, ó, quem chegou aí, Periquitão, cara, grande Zé, o Zé falou que ia tentar vir, trabalha na rádio, é um amigo de trabalho, um colega, mas também um amigo, lá da Santa Cília FM, e é um cara super evoluído. Ele é o meu guru, né? Todo mundo fala, todo mundo tem um guru, né? O Zé é o meu guru, porque realmente ele é bem bacana. Seja bem-vindo, querido. Muito, muito legal, muita luz para você. Obrigado por você estar prestigiando, porque você sabe que você é meu guru, de verdade. Mas aí vamos lá, né? Aí depois vão ficar perguntando, nossa, quem que é o guru do Ari, né? Porque tem gente que me chama de mestre, né? Mas pode ter certeza que quando tem gente que fala, pô, o Ari conhece muito, não conheço nada perto do Zé, por exemplo, porque tem gente que é muito mais fera e ele é um deles, assim, porque realmente ele é muito evoluído e tem um conhecimento muito lá na frente. Um dia eu chego lá, né? Eu vou caminhando para poder estar nessa jornada. Mas o que eu ia falar... Grande decisão a sua. Então, mas o que eu ia falar é essa questão da intuição. Muitas vezes a gente fica com a sensação de que a decisão está no pré-frontal, que está no córtex, que está no racional, tal. Mas muitas das melhores decisões que a gente toma vêm do coração. E hoje já está se pesquisando isso de uma forma bem científica, mesmo de bem precisão, que quando você toma uma decisão, ou seja, quando você pensa na decisão, ela já foi tomada antes no coração. Ela já foi tomada antes, no caso a gente chama coração do cérebro, sistema límbico, né, amígdala, tal, que é responsável pelas emoções. Ou seja, se a gente for inteligente, a gente vai sentir antes a decisão que a gente vai pensar. É mais ou menos assim, eu estou pensando em fazer uma live, ou eu estou pensando em não fazer um treinamento, o coração já falou antes. E eu e a Ronange, por isso que até falei para a Ronange participar, porque esse tema tem muito a ver com nós dois, porque às vezes a gente fica assim, vamos fazer um treinamento, então vamos fazer um workshop, vamos fazer isso, fazer aquilo, e aí o que a gente fala um para o outro? O que teu coração está falando? Né? Antes de a gente pensar racionalmente. Porque você pode fazer os cálculos que você quiser, fazer análise SWOT, análise de mercado, um monte de coisa. Mas assim, se no início de 2020 você tivesse feito todo o planejamento do mundo, visto todas as análises macroeconômicas e tal, dificilmente alguém ia entrar numa pandemia, por exemplo, fazer uma previsão de uma análise do macroambiente a esse nível, de falar, não, o macroambiente é horrível porque vai vir uma pandemia e tarará. Não, né? Só que a intuição, de repente, estava falando, ó, tira um pé um pouco, porque esse ano vai ser um pouquinho mais delicado. Ou então, toma cuidado. Então, de repente, tem gente que falou, pô, vou tomar uma decisão, vou montar um negócio. Aí a pessoa falou, não, vou dar uma segurada. E aí eu conheço algumas pessoas que montaram negócios um pouquinho antes da pandemia. E o que aconteceu? Fecharam. Então, o cara montou um comércio, aí montou a loja, investiu na loja, investiu no bar, investiu no... vários comércios que aconteceram isso. Aí veio a pandemia, fechou, ele não podia atender pessoas. E aí, como que ele vai sobreviver? Colocou todo o dinheiro dele naquilo lá, e aí acabou perdendo tudo. Né? Então tem gente assim, né? E aí você fala assim, poxa, será que se esse cara tivesse feito uma boa análise de mercado, ele poderia prever o que ia vir pela frente? Ninguém. Ou que ia ter uma pandemia de 2 anos? Ninguém. Agora mesmo, a gente estava planejando, vamos fazer um treinamento. Aí daqui a pouco aumentaram os números, né? 3 milhões de pessoas por dia contaminadas no mundo. Aí a gente assim, opa, peraí, vamos parar um pouco. Ainda não é o momento de fazer tais coisas que a gente quer fazer. A gente colocar um auditório, 1.000 pessoas para dar uma palestra, é bem bacana, é realizador, a gente fica tudo empolgado. Só que não é o momento para fazer isso, né? Porque acaba né, virando contra, né? E aí a gente não quer ser responsável, por exemplo, por ter... Né? Não, nem digo pela aglomeração, tal, que tem tipos de aglomeração, tem tipos de eventos e cuidados, tal, mas principalmente pelo tipo de conteúdo que a gente passa. Né? Porque a gente transmite um conteúdo e tem uma preocupação muito grande com qualidade de vida, e a gente não pode jogar contra isso. Né? Tem isso também, não é, Rô? Com certeza. A gente tem que planejar, a gente tem que pensar, e é um conjunto, né? E, ao mesmo tempo, ter esse ato da decisão, de ir atrás, né? Às vezes um pouco mais devagar, às vezes vai... Eu tenho essa mania, eu realizo assim, sabe? Eu vou muito
mas é característica de cada um, né? E não deu certo, ok, né? Vamos para o plano B, A- vamos ver. Agora, Ah, o que a gente precisa fazer, e isso é fato, é conviver bem com as nossas decisões, né? Porque às vezes acontece isso. de as pessoas julgarem a nossa decisão, então assim, eu tomei uma decisão de, não vou fazer tal coisa, ou eu vou por tal caminho, e a coisa que mais acontece é a gente ser julgado por isso. Porque aí acontece também de as pessoas, nossa, mas por que você fez isso? Eu ouço uma pessoa que pediu demissão numa empresa, que era um grande emprego, o cara trabalhava numa multinacional, pediu demissão. Ele está super feliz. Só que assim, o que ele mais ouviu no momento que ele pediu demissão foi o quê? Nossa, você é louco, por que você fez isso ainda numa época de pandemia, não sei o que, tal, lá, lá. O que você vai fazer da vida? Meu Deus, você abriu mão da tua vida. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem um olhar, assim, imaginar que o cara estava lá bem numa empresa, aparentemente para os outros, isso vale também para relacionamentos. E de repente, para ele não estava feliz, ou então ele estava ficando doente. E aí ele chegou um momento que ele falou assim, pô, eu vou colocar minha saúde física, minha saúde mental em jogo. A gente viu agora no Brasil, né, recentemente aqui, esses dias, um surfista, né, que é super conhecido e tal, de repente ele falou assim, eu vou cuidar da minha saúde mental, né? Então, assim, é uma opção dele. Ele podia treinar, ele é campeão mundial, ele podia ser favorito esse ano e de repente ele falou assim, né? Não, que foi o caso do Gabriel, né? Então o Gabriel falou, não, eu vou parar um pouco para cuidar da minha saúde. E é isso, né? A gente tem que tomar as nossas decisões. Será que foi a decisão certa? Talvez não. E aí a gente vê também o outro lado, né? Jogador de futebol que de repente participou de uma situação lá que não era para ter participado. Naquele momento acabou entrando num caminho que não era para ter entrado, acabou com a carreira. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é bem isso, né? A gente está aqui falando, aí eu pego o carro, vou passar num cruzamento, atropelo alguém, fujo com medo e tal, e de repente acaba com a tua vida, sendo que foi um acidente. Exato. O que ela está falando? Quer mais de mim? Eu foi esse amor de abrir mão e ele veio a falecer. Amor de Então, costa. aí vem arrependimento, porque fica assim, poxa, eu deixei a pessoa e acabei perdendo a pessoa, tal. Aí fica com peso, porque aí você começa a se sentir culpado, né? Achar que tem culpa aquilo. E na verdade, a decisão naquele momento é que tem que valer, né? Porque se a gente for pensar tudo que a gente já abriu mão, eu, por exemplo, era para ser milionário, milionário. Só que em algum dia Isso eu tomei mesmo. uma decisão que eu não fiquei milionário. Eu não sei aonde que eu errei em algum momento. Ou ao contrário, poxa, em algum momento eu fiquei milionário, eu não sei o que aconteceu, mas fiquei milionário. Então, assim, aí a gente está falando o quê? De sorte, né? Como se as Não. decisões fossem sorte. Não, né? Fiz meu mapa astral, hoje é o dia de tomar uma decisão, né? Eu já vi gente que fala, tem dias que eu não tomo decisão, porque tem decisões que se eu, por acaso, tomar naquele dia, vão dar errado. Então, assim, a pessoa é meio supersticiosa. Então, ela está jogando a decisão para o destino. É como se ela não tivesse tomando aquela decisão. Rô, eu tô achando você muito quieta, viu? Eu estou te ouvindo, você sabe que eu adoro ouvir, né? Eu adoro ouvir. Mas agora, E, agora que você está na roda, tem que falar também. Vamos lá. não, assim, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de tomar decisões. E assim, eu vou e faço, né? Eu tenho essa característica do imediatismo. Me dou bem? Muitas vezes, mas nem sempre. Mas assim, o preço que, falando de mim particularmente, o preço que se paga para não se dar bem sempre, para mim, vale a pena. Porque além de você aprender, além de você já mudar a posição, além de você falar, caramba, não, então vamos procurar, né, outro caminho, para mim sempre valeu a pena, sabe? De eu decidir algo ou não decidir naquele momento, né? Às vezes eu falo para as pessoas, na dúvida não, espera. Porque você está tão indeciso, que qualquer coisa que você for fazer, normalmente não vai dar certo, pela tua indecisão, né? Pelo teu achismo, pelo teu achar, já não vai dar certo. Porque você não vai com aquele ímpeto, você não vai com aquela vontade de resolver a coisa. Então não vai, espera. Espera amanhecer, espera mais à noite, sei lá, para assentar a coisa, para falar assim, não, eu vou E, decidir. e entra um pouquinho essa coisa dos milenares mesmo, né? Dos chineses, tal, dos orientais, né? Porque eles falam o seguinte, né? Quer ser feliz, tome decisões, né? E aí depois veio até para psicologia vários autores, depois a própria filosofia, né? Vários autores trouxeram isso já na nossa
na nossa sociedade, vamos dizer assim, né? E aí aqui no Ocidente, tudo, mas assim, se você for pensar, né? Muitas vezes a felicidade está entre tomar ou não tomar decisões, né? E o que a gente vê muito é a pessoa procrastinando, a pessoa afundando. Eu até fazendo marca, né? E você também participa, vê isso muitas vezes, mas para mim isso é muito, assim, gratificante quando eu vejo as pessoas indo no marca, que é uma decisão também de ir fazer um treinamento com a gente, mas eu vejo, Sim, não, mas eu vejo as fácil. pessoas indo fazer o treinamento e depois de fazer o treinamento tomando decisões que elas tinham que ter tomado há muito tempo atrás e que não tomavam e que eram super infelizes. Então a pessoa era angustiada, a pessoa era cinza, a pessoa vivia sendo carregada para cima e para baixo, vivia doente. Aí de repente foi lá, fez um treinamento ou fez a psicanálise, foi numa terapia, ou seja, foi se conhecer um pouco melhor e um belo dia falou, pronto, agora eu vou tomar decisão. E às vezes uma decisão que demorou um pouco, demorou porque foi uma decisão pensada, mas é inacreditável como essa pessoa muda completamente. Né? Assim, a cara de felicidade de uma pessoa que toma uma decisão é incrível, seja para afastar ou para aproximar pessoas, seja para ir para caminhos aparentemente melhores ou piores, porque às vezes a gente fica assim, o que é melhor? Ah, é uma promoção, o que é melhor? É ganhar mais, o que é melhor? Ah, tá com a... Nem sempre. Para aquela pessoa, de repente, o melhor não é nada do que a gente está imaginando. Porque eu, por exemplo, quero ser milionário e você só quer estar em paz. Ou eu quero estar em paz e você quer ser milionário. Aí você fala assim, nossa, mas por que esse cara está aqui falando em meditação, falando em desenvolvimento humano? Esse cara podia estar dando aula em tal lugar, ou então podia estar fazendo tais coisas, ou então ter um monte de seguidor e estar ganhando dinheiro com isso. Mas é isso que ele quer? É isso que faz ele feliz? Ou é estar brincando com a filha aqui daqui a Que é a pouco, ou estar com a felicidade, né? esposa? Que é a felicidade. Percebe? É você estar bem, é você tomar suas decisões, sabe? Não ter ninguém para falar, ai, e se você fizesse isso? Ou então, faz isso que vai dar certo. Faz isso, pior ainda, faz isso que é o certo. Oi? O que é certo, o que é errado, né? É Sim. certo para você, mas não gosto para mim. É o Mas certo é para a bom, sociedade, né? isso, exato. Então, decisão é isso, é você ver o que é bom para você. Isso é tomar decisões. Eu não quero, mas é bom. Ok, mas eu não quero. Uhum. Entendeu? É engraçado, assim. Estão me perguntando se eu moro na Praia dos Milionários. Só tá faltando dinheiro. A praia tá... Se a Praia dos Mas ele Milionários tivesse moedinhas de ouro, eu era milionário. Mas você vê que até isso eu dei a sorte, né? Porque eu vou até contar essa curiosidade, né? Porque às vezes eu faço check-in, né? E assim, eu escolho os lugares onde eu moro. Lógico, eu não morei em nenhum lugar por acaso, principalmente depois que eu sim, casei e tal. Mas assim, eu surfei a minha vida inteira. E um dos lugares para quem surfa, tal, sabe? Eu adorava olha, ia falar Praia dos Milionários, eu adorava, né? E adoro até hoje a Porta do Sol, né? Então, assim, eu sempre morei aqui na praia, no Gonzaguinha, tal, aqui por aqui, e sempre surfei aí na Porta do Sol. Tem muita gente que não sabe essa história. Primeira vez que eu tô contando publicamente. é, Quem surfa, me conhece de surf, sabe disso já. Mas o que acontece? Eu adoro a Porta do Sol. E aí, assim, eu falei assim, um dia eu ainda vou morar, né, com a vista para a Porta do Sol. E hoje eu moro na vista da Porta do Sol. Então tem gente que fala, ah, é você uma mora na coisa. Praia dos Milionários. Na verdade, eu não mudei para cá por causa da Praia dos Milionários, mas sim para poder abrir a janela e ver a Porta do Sol todo dia, que é o paraíso para quem surfa, tal. Então eu fico muito tranquilo e não teria problema algum, né? Não tenho dificuldade nenhuma. Até às vezes a gente fala dessa coisa de pensar da prosperidade, da mente milionária, não tem problema nenhum com dinheiro e fico muito feliz de morar na Praia dos Milionários, morar em frente à praia, está tudo certo. Não fico, como posso dizer assim, arrependido dessa decisão. Por falar nisso, Rô, como a gente está falando dessa coisa pessoal, né? Eu não conto muito das minhas histórias, né? Mas eu vou, ó, até quem está entrando aqui, Daryl também, que é incrível, né? Um antropólogo e um cara genial, né? Incrível, vai estar aí com a gente também gravando na quinta-feira, a gente vai fazer o Pessoas de Valor, ele vai participar, viu, Rô? De vez em quando ele participa Olha, do Pessoas, ele já foi entrevistado e ele vai participar do Pessoas de Valor, que ele é genial. E ele conhece a história, porque a gente é amigo já há muito tempo, e eu também conheço a história de como ele conheceu a esposa dele,
Mas hoje a gente tem, se a Erika tiver, eu vi que a Erika entrou agora há pouco, não sei se ela ainda está, mas hoje a gente comemora o Dia do Meio. O que é o Dia do Meio? Porque ontem, dia 24 de janeiro, eu conheci a Erika. Dia 24 de É, janeiro de 93. Né? Fazem 29 anos que a gente está juntos. E aí, dia 24, a gente conheceu, né? Se conheceu tal, e aí eu mandei um bilhetinho para ela, ela aceitou tal, e tomou uma decisão, falei, ó, quero ser teu para sempre. E no dia 26, 2 dias depois, eu pedi ela em namoro, ela aceitou, a gente começou a namorar. Então a gente namora, né? Começa a namorar amanhã. Só que aí entre o dia que a gente se conheceu e o dia que a gente começou a namorar, ficou conhecido como o dia do meio. Então hoje fazem 29 anos que eu tô com a Erika, que eu tô mais felizando. Então imagina, eu tenho uma mulher maravilhosa que está há 29 anos me aguentando, moro na Praia dos Milionários, eu tenho certeza que eu tomei as decisões mais certas da minha vida, mesmo em alguns momentos não acertando nas minhas decisões, tá vendo? E eu tenho certeza que eu fico muito sossegado, porque eu tenho certeza que foi uma decisão muito correta. Então, deixar aqui publicamente, a gente já se falou em particular, logicamente, vai deixar aqui publicamente nessa live o registro, né, do meu amor, o quanto eu sou apaixonado pela Erika, e agora, claro, pela Maria Clara também, que é o tesouro, né, da nossa vida, que é uma realização incrível, e isso sim é tomar decisões. Então, assim, tomar decisões às vezes gera arrependimento. As pessoas ficam com esse medo, vou tomar decisão, depois eu não quero me arrepender. Mas eu conheço pessoas que casaram, ficaram juntos um tempo e depois terminaram, e assim, terminaram porque se arrependeram de ter casado? Não, é porque acabou aquele ciclo. Só que aí a pessoa fica com exato. medo de se arrepender. Qual o problema de você namorar um dia ou conhecer uma pessoa e conversar com uma pessoa 5 minutos ou 15 minutos? Eu não quero conversar com aquela pessoa. Conversa com ela. De repente, 15 minutos você muda a ideia que você tem dela. É o caso da live aqui. Pô, de repente eu não ia assistir a live, vou assistir. Aí, de repente, mudou a tua opinião. Eu tinha uma imagem de você e, de repente, mudou, né? A gente fala muito isso sobre a questão da imagem. Por sinal, eu estava gravando uma aula para o EAD, né? Eu estava falando sobre Hans Jonas, que é essa questão da imagem, né? É um filósofo que fala um pouquinho sobre isso, o princípio da responsabilidade e tal, e eu estava falando sobre isso, apresentando essa aula, né, para esse semestre, para a Faculdade de Comunicação, e estava falando, até fazer um parênteses aqui, né, não querendo emendar, já vou deixar você falar, Ruth. Mas Hans Jonas Não, fala um não. pouquinho esse conceito que a gente tem, né, da responsabilidade, que assim, às vezes a gente não tem noção que cada decisão nossa impacta nas pessoas em volta, porque nós somos vértices, mas ao mesmo tempo impactam na vida de pessoas que às vezes nem estão aqui. Porque se eu tomar uma decisão aqui, por exemplo, eu lancei um livro para falar sobre um assunto, e daqui 100 anos as pessoas estarem lendo o seu livro, o caso de um Hans Jonas, por exemplo, de um Sócrates, de um Aristóteles, né? A gente está lendo o pensamento desses caras que mudam a humanidade, né? O pensamento aristotélico ficou durante 1.600 anos sendo lei na sociedade. Então a gente pode deixar um legado, né? Eu sempre falo isso, né? Qual é o legado que você vai deixar e qual o legado que as suas decisões vão deixar? Por isso que é muito importante entender que a tua decisão não é só se você vai falar sim ou vai falar não. Se você vai ser rico ou vai ser pobre. Você vai ser feliz ou vai ser infeliz. É o quanto essa tua infelicidade vai trazer de danos para os teus próprios filhos, para os teus Sim, sobrinhos, próximo disso. né? Eu gosto daquela historinha que você conta, é muito interessante, já teve algumas oportunidades de contar, do menino que tomou a decisão, né, de sair da faculdade por questão financeira. A gente não tem noção o que tem em volta da gente, o que a gente atinge. Sim. E esse menino, essa história que eu acho ela fantástica, assim, como exemplo, ele decidiu sair, um menino inteligente, né, um rapaz muito inteligente e tal, por questão financeira, não podia pagar, ele simplesmente saiu. E como você disse, uns se acharam incapacitados de continuar, já que esse rapaz saiu. E acompanharam, saíram também, né? Então, ele mexeu Ele era o vértice de com várias outras pessoas, pessoas né? e não E que ele sabia. nem tinha noção. Exato, eu acho isso fantástico, essa historinha desse rapaz, porque o que ele influenciou na vida de outras pessoas, né? Que a gente não sabe, não sabemos até onde somos capazes de atingir, né? Alguém está te olhando de longe, está te olhando numa live, está te olhando numa palestra,
e sai dali com decisões por uma palavra que você falou. Naquela minha palestra primeira lá que eu fiz com você, lá que você me empurrou do ninho, eu tive um retorno muito legal. Sabe aquilo que você falou? Eu simplesmente falei, né? Conversando com o nosso amigo agora, nossa, para mim foi decisivo. Para mim foi isso, para mim. Aí, isso te dá uma coisa assim, que você fala, o que eu falei, né? Para você não é nada, é teu dia a dia, Sim. coisa simples, mas afeta o outro, né? Afeta o outro pega aquilo assim que o olhinho brilha. Aí você fica assim olhando, mas isso é uma coisa tão boa. As pessoas se vislumbrarem ou tomar decisões através de suas palavras ou através das suas decisões, de ir ou não ir, fazer ou não fazer. Eu ia fazer, mas a Ronald desistiu. É melhor, eu não Não, vou. Quando você se vai? ela desistiu, quem sou eu, né, para continuar? Não é assim? E eu assumir uma decisão porque, ou uma exposição, né, a gente fazendo uma pequena metáfora, ou porque eu tinha outro compromisso, ou porque surgiu outra coisa, ou porque eu não estava legal. Só que a pessoa se firmou que eu não ia, então, hoje então Ó, não, o não que a quero Neide ser. escreveu aqui para você, ó. Rô, você é inspiradora, adorei conhecer você. Olha que legal. Ah, Quer ver? Se você tivesse. Agora, olha como que funciona, né? Como que é aquela coisa do efeito borboleta. Se você tivesse decidido não aceitar meu convite de improviso de participar dessa live, provavelmente a Neide não ia te convidar, não ia te conhecer. Provavelmente ela não ia ter essa imagem que ela tem hoje. Percebe? Quer dizer, um monte de sim, coisas que aconteceram e de repente até o próprio rumo aqui do debate. Aí o fato de você estar aqui, aí tá o Daryl que vai gravar, que vai participar do Pessoas de Valor, aí você participou do programa, aí de repente as pessoas te conhecem, e aí de repente fala assim, eu era um desconhecido. E aí porque eu aceitei um convite, mudou completamente a minha vida. Não é? sim, sim. A decisão do outro influencia muito. Só que quem está do outro lado não chega para a pessoa e fala por que, que você não vai, por que, que você vai. Ela simplesmente tem você, como a gente fala, como espelho, né? Uhum. E decide. Não, não, também não. E como a gente influencia, como as pessoas também nos influenciam, né? Eu também, Muito. às vezes, fico mais pensativa, ou decido ou não decido. Eu falo, caramba, o Ari falou isso, meu Deus, vou pensar. Tem até a história como a gente se conheceu, né? Que é aquela coisa. Você foi numa palestra beneficente de oratória lá do Dividindo para Assumir do sobrinho, que é amigo nosso, inclusive dá aula comigo o Daryl e tal. Aí fui lá dar uma palestra gratuita. Ele me convidou, podia não ter aceitado. E aí, de repente, fui dar palestra e falei assim, olha, tal, tenho marca pessoal. Fazer... Aí você, não, quero fazer o marca. Aí você foi lá fazer o marca e falou assim, eu quero dedicar minha vida a isso que você faz, né? De ajudar os Aí outros, decidi de trazer ser, reflexão. Hoje, olha só, né? Você praticamente, né, já tem um voo solo aí, né? Praticamente não, né? Já tá voando solo, constelador, um monte de palestra, um monte de coisa. E aí pensar, você já imaginou se naquela época você falasse assim, não, não vou fazer? Ou não vou mudar? aí lá Olha numa quanta coisa fazenda, mudou. né? E as pessoas que eu vim convidando, né, ao longo dos anos, mas o que é isso? Não sei o quê. E sei, né? Não tô achando ou não achando. A grande maioria, né? Posso falar assim, grande maioria mesmo, foram, nem sabiam. Tem uma amiga nossa que foi e perguntaram para ela, mas onde você vai? Não sei. Ó, o Vitor tá falando, Achei. mestre de saia. Lembrou, porque foi o termo que você usou, né? Eu quero ser mestre de saia. Eu não ia usar esse termo porque é um termo seu, né? Mas a verdade é que você usou isso. Eu estou E, esperando você falar. e eu sempre falei, pô, A não me chama de decisão mestre totalmente. e tal, não tem nada a ver e tal. E hoje a gente pode falar que você é o mestre de saias, né? Lembra quando você falou para mim lá na fazenda? Eu lembro direitinho, né? Como você é muita coisa, mas comigo foi eu, meu primeiro não, o meu marca. Você falou assim, né? Que aí você já me conheceu lá e tal. E aí, Rô? Aí eu falei, adorei. Encontrei o potinho de ouro no fim do arco-íris. Uhum. Né? E eu falei para você, não é uma metáfora, eu encontrei. E aí? Eu falei, eu só quero uma coisa. Eu quero um dia ser um mestre de saia. Foi uma Sim. decisão que eu tomei lá no mar, Uhum. já vindo embora, quase, né? E focou nisso, né? Que é bem bacana. Agora, Porque, assim,
Agora também Achei que tem, Rô, assim, uma coisa que às vezes, num primeiro momento, não fica muito claro as decisões que a gente toma em relação aos resultados. Eu, por exemplo, ia falar assim, pô, resolvi investir minha vida para ajudar a vida das pessoas. E aí, assim, até clarear, entender qual que ia ser o trabalho que eu ia desenvolver, por exemplo, sim, poxa, vai ser treinamento, você algo, porque eu dou aula há 29 anos também, né, na universidade, então, assim, eu podia ser professor universitário e estar ajudando as pessoas. Mas, de repente, assim, poxa, eu vou fazer o marca, vou trabalhar desenvolvimento. Aí conversei com o Zé, a gente começou a fazer, aí todo o grupo que participou no início para implantar o projeto, para poder construir as dinâmicas, o Leni, todo mundo, né? Porque tem um grupo multidisciplinar que ajudou a montar. O projeto não foi assim, poxa, vou lá fazer qualquer coisa. Não, a gente pensou em cada detalhe. E aí, assim, hoje, 17 anos depois, né, tá aí o Marca Consolidada, a gente até brinca, né, pô, o pessoal faz tatuagem, né, no nosso logotipo na pele, que é bem ousado, né, pra gente, é muito marcante, mas assim, a verdade, não só você, né, você é suspeito, mas a verdade, nossa, tem mas várias pessoas, né, que fizeram e que adoram e que recomendam a gente, tá pensando, poxa, se lá atrás a gente tivesse falado, não, vai dar muito trabalho, não vamos fazer. Só que demorou, né, demora um tempo para aquilo amadurecer. Imagina, por exemplo, amanhã a Santa Cecília TV está fazendo 25 anos. Imagina se lá atrás, né, eu também fundador, imagina se lá atrás o Dr. Milton Teixeira falasse assim, não, não vamos pegar a TV porque vai dar muito trabalho. Né? E depois passado para o Marcelo construir todo o legado que ele construiu com a família, né, com os irmãos. Hoje já está na geração do Marcelinho Teixeira. Mas assim, pensa só, né, se cada uma dessas decisões tivesse sido diferentes. Até tem um desenho animado que é da Marvel lá que fala do multiverso, né, que assim, o que teria acontecido se o Homem de Ferro não fosse herói, assim por diante, faz esse ensaio. É um pouco disso. O que aconteceria com a tua vida se você tivesse decidido diferente? Né? Como que seria a minha vida, por exemplo, se eu não tivesse casado com a Erika 29 anos atrás? Ou se eu não tivesse aceitado montar lá a faculdade, tal, entrar no Santa 29 anos atrás? Como que estaria hoje, né? Ou então não montado marca. Então, a gente não pode ficar vivendo da angústia do passado, das decisões que a gente deixou de tomar ou que achou que tomou errado. Porque, às vezes, aquela decisão que você tomou há 10 anos atrás, o resultado só vai vir hoje. Hoje está exato. vindo o resultado daqueles cursos que você fez lá atrás. Fala, meu, para que eu fiz aquele curso de tal coisa? Eu lembro que eu fiz um curso em 1988, imagina, de parapsicologia. Você tem noção? Um cara que nem está mais vivo, era o cara da parapsicologia no Brasil, eu fiz um curso com ele, e aí eu pensando, para que eu vou fazer um curso desse? Eu era adolescente, jovem, né? Aí, de repente, hoje eu pensando, caramba, hoje eu trabalho com desenvolvimento humano e o quanto aqueles conhecimentos valem até hoje, né? Então, assim, é isso. Hoje tá lá conhecendo, então dei aula para um aluno que hoje é meu amigo, aí a gente fez um projeto, aí a gente tá junto, aí faz isso, faz aquilo e tal. O próprio Daryl, né, que tá falando, a gente já se conhece há quase 30 anos, né, porque a gente entrou na Eu tenho universidade. curiosidade há quase 30 anos, quando eu decidi fazer um curso dele há 30 anos atrás. Então, Né, agora Débora? você imagina, né, uma amizade como a nossa, né, com ele, de 30 anos. Hoje Sim, a gente gravando programa de televisão, ele como terapeuta, tal. Talvez na época lá como professor universitário, né, imaginar que ele ia escrever os livros que ele ia escrever, fazer o trabalho que ele ia fazer. Tem coisas que só agora ele está colhendo resultado. E tem sim. coisas, confesso, que tem coisas que eu ainda nem colhi o resultado que eu gostaria de colher pelo tipo de investimento e esforço que eu faço no meu dia a dia. Exato, A gente exato. falou hoje sobre isso à tarde, né? Na reunião agora há pouco, não é isso? Exatamente. Então Mas fica. assim, a gente está plantando, a gente planta aqui e cada plantação tem o seu tempo, cada plantinha tem o seu jeito de ser cuidada. E a gente não consegue cuidar do mesmo jeito ao mesmo tempo. Então, nós estamos tendo esse retorno. Cuidou dessa, essa aqui já está na semente, essa aqui já está dando florzinha, essa aqui já cresceu uma folhinha. E a gente vai colhendo, a gente vai indo atrás das decisões que a gente faz. Né? E, para mim, decisão é uma coisa assim, E nunca é tarde para tomar uma decisão. nunca. Nunca é tarde, porque por incrível que pareça, se a gente ficar a vida inteira sem tomar uma decisão, de novo, a gente está decidindo todo dia. Porque ao decidir não fazer nada, você também está decidindo. Então, na hora que você fala assim, não, agora eu vou fazer isso, ou seja, você deixa de procrastinar sobre aquela situação, você pode ser feliz. Né? Se você tem a certeza, né? Aquela coisa, pô, eu tive a vida inteira para pensar,
sobre trabalhar com aquilo ou não trabalhar com aquilo, conviver com a pessoa ou não conviver com a pessoa. Aí, de repente, um dia eu falo assim, poxa, acho que eu vou tomar tal decisão. Né? Que nem eu falo, pô, tá tarde para tomar essa decisão, não toma. Né? Falta 5 minutos para fechar a loja, você resolveu justo agora ir lá na loja, a loja vai fechar. E justamente você foi lá na loja que estava quase fechando e pegou a melhor promoção, conseguiu a melhor condição. Então, assim, é muito relativo, né? Porque às vezes, e eu ouvi isso uma vez de uma autora que eu entrevistei, que ela falou, é melhor você tomar uma decisão nos 45 minutos da tua vida e viver a prorrogação que você tiver feliz, do que ficar o jogo inteiro infeliz e morrer sem ter vivido os pênaltis. Né? É E um só pouco assistindo, disso. né? Só vendo a cena e tomando a decisão de interagir, né? Tentar fazer um gol, pelo menos. É É isso. muito É muito bom. decidir. É muito A bom satisfação de decidir. ser bom, é muito bom decidir. E para essa turma que está aqui, saber que não estava combinado, não estava mesmo, né? Eu estava resolvendo umas coisas aqui, estava com a minha agenda. O celular que aqui ele está falando comigo, a sua bateria vai acabar em menos de 15 minutos, porque eu não me preparei. Eu já estava essa decisão aqui. Então, é um segundo que eu só vou pegar o fiozinho e conectar aqui. Não, E daqui a pouco. mas a minha bateria também já está de final, viu? Porque a gente usou tanto o celular hoje, aí quando chegou nesse horário, a gente chegou quase agora, porque a gente está em reunião, falou assim, não deu nem tempo de colocar para carregar. Mas olha, pelo visto, tá, Michela, várias pessoas falando que estão adorando, o que significa que a decisão foi corretíssima. Agora, se por acaso alguém não estivesse gostando, a decisão também seria corretíssima, porque é aquela coisa, você não pode tomar decisões pensando nos outros. Porque esse é o problema. A gente às vezes fica a vida inteira tomando decisões para ajudar os outros. E isso também é uma Essa é uma decisão. decisão errada. Então, E é uma decisão errada, não importa se é certo ou errado. É uma decisão que você está tomando, que lá na frente você vai falar, caramba, e vai ter que assumir, né? Principalmente, eu tomei uma decisão errada. E conviver com isso. sim. Viver e conviver com isso, de ter tomado uma decisão errada. Entendeu? Só que o bom disso, você aprendeu. Uhum. Você sabe, né? Ou parar mais, ou pensar mais um dia. Daquele tipo de decisão, daquela maneira, você não vai mais tomar. Então, tudo é um aprendizado, sabe? E também tem essa coisa das experiências que a gente tem, que eu falo muito, falei isso hoje também para você na nossa reunião, do cérebro reativo. Às vezes você toma uma decisão com alguém e aí tem uma resposta que você não queria. Aí você fica com medo de ter aquela mesma decisão com outras pessoas, achando que a resposta vai ser igual. E não é, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, se eu falar não para uma pessoa hoje, não significa que se eu falar não para uma outra pessoa vai ter o mesmo efeito. Ou se eu falar sim para uma pessoa hoje, não significa que porque eu vou falar sim para outra, vai acontecer de forma diferente ou igual. E isso é importante também, porque senão a gente fica sempre assim... eu sempre falo sim para não ter perigo de ninguém ficar chateado comigo. E aí você não vive a tua vida. Né? Muita gente faz isso. De jeito nenhum. E é cobrado. A cobrança vem com o tempo. Não adianta, a cobrança vem. E às vezes você ouve um não, aparentemente, caramba. Às vezes, no dia seguinte, sei lá, você vai falar assim, putz, ainda bem que ela não aceitou, ainda bem que ela falou não, ainda bem que ela não foi. Isso. Entendeu? O não, às vezes, tem uma importância tão fundamental que na hora é ruim, irrita, ou você fica até com raiva, sabe? Caraca, eu faço tudo, ou não sei o que, era importante para mim. Aí ali na frente, é por isso que eu falo para as pessoas o porquê. Por quê? Porque a gente fala, eu falava muito para meus filhos, né? Se a Luciana estiver por aí, ela vai responder. Não é por quê, por que não? Mas por que não? Já para não explicar muito. Por que sim, porque tem que fazer. Então, isso é uma resposta para... Isso hoje em dia as crianças não aceitam, não adianta. Mas antigamente era assim, era porque não, porque sim. Então, hoje para quê? Para que ela me negou isso? Ó, Rô, aqui, ó. A gente já tá quase sem bateria, viu? A Rô falou, boa noite, dupla formidável e alto astral. Obrigado, amor. Por sinal, fica aí a dica, né? Hoje só gratidão. Saiu a segunda edição agora, tá com upgrade, né? Porque tá uma versão ampliada, então muito bom. E aí ele tá falando, ó, eu sei falar o não, né? Porque assim,
Falar não também é uma decisão, né? Falar sim é uma decisão. Então, assim, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica com a ideia de que a gente está tomando uma melhor decisão para o outro. E aí a gente nunca consegue satisfazer o outro. Aí fica uma loucura. Então, ó, Jamais, a Lu jamais. tá confirmando a tua informação, ó. Sim, verdade, Mames, porque realmente é isso, né? Mas é um pouco disso, assim, né? Às vezes a gente tem que falar, olha, vai ser desse jeito, né? Olha, coisa que eu mais tenho dificuldade, sabe o que que é? Eu vou confessar para vocês também, já que tu falou algumas coisas para as pessoas, é decidir comida. Eu, por exemplo, gosto de um determinado prato. Aí eu vou num restaurante e falo, não, vamos variar. Aí eu vou lá no outro prato, eu sempre me ferro. Então, assim, eu chego e falo, vou comer um filé parmegiana. Eu adoro. Aí o pessoal, não, vamos comer um peixe, não sei o que e tal. Aí o meu peixe ou tá estragado, ou tá com óleo, não sei, sabe? Aí eu fico, meu, eu tinha que ter escolhido o prato que eu já queria escolher mesmo, sabe? É como se fosse intuição. E a gente faz isso, claro, não é uma metáfora, mas acaba valendo como, porque às vezes a gente faz isso. Pô, Mas isso na vida. o teu coração tá falando, desmarca esse treinamento porque vai dar ruim. Aí você vai lá e fala, não, porque eu sou fera, porque não sei o que, vamos fazer. Aí vai lá, faz e dá um negócio, um BO grande. Aí às vezes eu falo, olha, eu vou desmarcar isso aqui, não sei o que, tarará. Quem que colocou aqui o... Peraí. Colocou a sobrecoxa do simpatia. É muito boa. Sobrecoxa do simpatia, né? Claro, né? Porque é realmente um dos pratos favoritos, né? Mas assim, a real é que a gente tem o tempo inteiro sinais e a gente fala lá no Marca, siga os sinais. Estão falando, olha, é o caso aqui, Rô, a gente precisa Permita-se. fechar essa live porque vai acabar a bateria, a gente vai ficar falando aqui sozinho no escuro, porque vai acabar a ligação. A gente precisa encerrar, tomar a decisão de encerrar antes que acabe a tua bateria e a minha, porque a gente já está É a no... decisão certa da pessoa, eu subindo aqui no Não, escuro. e os dois vão cair ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir salvá-la no IGTV, porque já tá falando assim, olha, bateria, bateria, bateria. Eu falei, meu Deus, vai acabar e eu preciso ter um mínimo de bateria para poder salvar lá. Ou pelo menos, claro, vou correr para conectar no coisa. Rô, Eu quero só muito deixar uma frase. obrigado. Não, por favor, você Posso deixar só vai uma? fechar, claro, mas muito obrigado pela tua presença, participação Eu que agradeço especial, esse essa convite. surpresa e principalmente para reforçar o que a gente está falando. A Ronange podia não ter aceitado, né, na hora que eu cliquei o convite para ela participar dessa live surpresa, porque ela não estava esperando a participação, e mesmo assim está aqui, que isso é muito importante, né? Decidi. As decisões que a gente toma no dia a dia. Tenho certeza que você ampliou e muito a quantidade de fãs, e fica a dica lá, né, Ronange, tá lá, Ronange Carvalho Consteladora, se você ainda não está seguindo a Ronange, por favor, siga, né, esses coraçõezinhos aí estão vindo, e vai ficar salvo no meu IGTV, se vocês quiserem depois assistir desde o início, para quem não pegou desde o início, compartilhem com as pessoas que vocês acham que estão procrastinando demais, não estão tomando decisões, e assistam Pessoas de Valor, que está lá no pessoasdevalor.com.br, que é a entrevista que a gente fez, eu, a Ronange e a Lucelena, tá bom? Rô, palavras finais, por favor. Não, eu só queria voltar um pouquinho que eu falei, porque para mim, quando eu conheci isso, a diferença do porquê e do para quê, que é imensa, né? O porquê nunca, você não tem resposta no porquê, nunca, nunca. Testem que vocês vão ver porquê. Agora, quando você joga para o universo, ou para você, ou pensa convictamente, para que isso está acontecendo? Para que eu acho que eu devo fazer isso? Ou é na hora, ou é através de um sonho, ou é um insight, ou é um filme. Você está vendo um filme e você, nossa, a resposta vem. Pergunte-se, para que eu tenho que tomar essa decisão? Para que eu tenho que fazer isso? Com certeza, vai vir mais rápido a sua decisão, vai vir mais assertiva, vai vir com convicção, porque o para quê, ele é pontual, ele pontua mesmo. Muito. Gente, eu agradeço do fundo Obrigado, do coração. Muita surpresa maravilhosa. Ari Brito. Ronange Carvalho. E deixar um abraço para todo mundo, né, que já fez o marco, pessoas que estão passando aí, tantas pessoas deixando abraço, é Vitor, uma galera que nem vou ficar citando o nome de todo mundo, com a participação de todo mundo, deixar um abraço especial aí para essa última mensagem aqui do Zé, muito bom seja a luz, porque como eu falei, o periquitão, né, que a gente chama de Zé,
é incrível, nosso guru espiritual, aí é um cara incrível mesmo, né? Quem não seguir ainda, né? Tá aqui, ó, aparece aqui como Carlos José Periquitão. Por favor, sigam ele também, que é bem legal. Vocês vão ver lá que tem bastante conhecimento. É um cara incrível também. Rosana, todo mundo que tá aqui Eu e não dei tal. retorno, assim, ou eu falo, eu leio, ou eu vejo, Não, né? é muita Aquela mensagem. coisa A de gente sempre fala, a gente acha, sempre fala assim, não, são poucas pessoas que nos seguem. Mas a verdade é que a gente já mente faz tempo, porque tem muita gente que segue a gente acessa muita gente, os vídeos, não só aqui, mas também na televisão, né? Eu fico muito feliz quando eu vou. Outro dia eu fui lá no Poupa Tempo para dar entrada num protocolo lá para a TV numa ação, né? Que a gente ia fazer, que é o pedágio de amanhã. E aí chegou lá, a menina que me atendeu, pessoas de valor. Aí o cara falou, pessoas de valor. Aí todo mundo lá assiste o programa. Eu falei, nossa, que legal, né? Então, assim, a audiência da Santa Cecília TV realmente é bem incrível, uma né? amiga que eu não via há mais de 5 anos, muito mais, que eu não falava com ela nem nada. Acabou o programa, ela me chamou no WhatsApp. Eu fiquei até assustada, né? Eu vejo sempre pessoas de valor. Não, a audiência é muito grande, né? Muito legal mesmo. Legal. Gente, fica aí ligado no nosso Instagram. Quem não me segue também, Ari Brito, claro. Fica aí o recadinho para seguir Ari Brito, Ronan de Carvalho Consteladora. E um abração, a gente vai se encontrar. Eu vou deixar uma promessa aqui, já fico também um compromisso com a Ronan, para ela participar também de outras lives, porque a gente... E não surpresa, né? Para a gente programar algumas lives juntos, porque realmente o pessoal cobra e tá todo mundo falando que a live foi maravilhosa, tá um monte de elogios. Então já fica aí o desafio para a gente fazer outras lives juntos. Afinal, a gente já dá treinamento juntos, o que é uma live, né? Amém. Valeu, gente. Gratidão. Um abração, tá bom? Então, quem tiver livre amanhã no período da manhã, passa lá no pedágio, próximo canal 5, em frente à Escolástica Rosa, para quem é de Santos. A gente vai estar fazendo o pedágio da Santa Cecília FM com sorteio de vários brindes, vários presentes, e é muito legal. Ou ficar sintonizado na 107,7 aqui em Santos, tá bom? Um abração e até mais. Gente, beijo, beijo.